17 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. E agora deles está naquilo de que deviam se envergonhar, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar? Deus, louvamos ao Senhor por tua palavra, por tua grandeza e teu amor, e pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa falar em nosso coração e que nós possamos sair transformados deste lugar por causa da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós, como eu disse agora há pouco, nós chegamos ao final dessa série, As Bases da Fé Cristã, e onde nós vimos algumas coisas sobre o que é a Bíblia, o que é o pecado, o que é Jesus, o que é a morte. Todas elas estão tanto no YouTube, tanto no Spotify. Se você perdeu alguma e quer acompanhar, para que você possa se inteirar depois sobre essas questões, eu te aconselho a fazer isso. E qual que é a importância dessa série? Por que é que nós resolvemos falar e pregar sobre essas coisas? Porque ela basicamente nos ensinou e nos ensina as coisas básicas sobre a nossa fé, que não se resume apenas às coisas do nosso cotidiano diário. Ela resumiu muitas coisas que talvez estavam escondidas, muitas coisas que nós nunca ouvimos falar, está contida nessa série. E o mais importante de tudo é que essa série revelou que a nossa maior esperança, a maior esperança dos filhos de Deus não está nesse mundo, porque esse mundo nos odeia. Se ele não nos odeia, ele deveria nos odiar. Por quê? Porque a mensagem que nós carregamos, ela é pesada, ela é ferrenha, e ela está nesse mundo apenas para confrontar aqueles que pertencem a esse mundo. Então nós temos que entender isso. Essa mensagem veio para trazer essa essência ao nosso coração. Nós não somos esse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, e a nossa esperança é pelo mundo vindouro, que revelará tudo aquilo que nós estamos esperando. Mas talvez o assunto menos falado nos dias de hoje em todas as igrejas é o assunto que deveria ser o mais falado, que é o tema da mensagem de hoje, que é o que é o céu. Nós nos perdemos nas questões primárias. Eu lembro de ter visto há um certo tempo atrás aquele programa de culinária, Masterchef, e aí aquela antiga jurada que tinha a Paola Caroselli, sei lá se é assim que se fala, ela disse certa vez para uma pessoa que foi fazer algo tão evoluído, e aí ela foi tentar fazer algo tão contemporâneo, e ela disse uma frase que me marcou, e ela disse o seguinte: quando nós nos perdemos no contemporâneo, nós temos que nos voltar para o clássico. Quando nós nos perdemos naquilo que é avançado demais, nós temos que nos voltar para o clássico, para aquilo que sempre deu certo. Então, nós deixamos de falar do céu, a igreja deixou de falar do céu, e começou a falar apenas dos contextos diários. Começamos a falar apenas das coisas dessa terra, apenas das coisas que fazem parte da nossa vida nos dias de hoje, mas o céu deveria ser o assunto mais falado na igreja. O céu deveria ser o assunto mais falado nos dias de hoje. Então, é isso que nós devemos entender. Essa série nos trouxe consciência e vai nos trazer consciência sobre a nossa vida vindoura e principalmente
sobre aquilo que é o céu. Está comigo, irmão? Mas para nós desenvolvermos nesse assunto, primeiro nós vamos ver o que Paulo falou ao povo de Filipos referente à nossa pátria que é o céu. A primeira coisa que Paulo fala nesse texto que nós lemos é que em nosso meio sempre haverão inimigos. Olha só o que ele diz do versículo 17 até o versículo 18. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Porque muitos andam entre vocês, entre nós, dos quais repetidas vezes lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só o que Paulo está falando. Vocês têm que seguir um exemplo. E o exemplo que eu estou falando para vocês seguirem é o meu exemplo e o exemplo daqueles que fazem aquilo que eu faço. Paulo sempre gosta de falar isso em suas cartas. Olhe para mim, olhe para o meu exemplo, porque eu estou copiando a Jesus. E aí mais uma vez ele diz isso. Vocês não devem olhar para aqueles que estão lá fora, ou vocês não devem olhar para aqueles que estão tentando fazer com que vocês te deturpem do verdadeiro evangelho. Vocês devem olhar para mim e seguir ao meu exemplo e seguir o exemplo daqueles que seguem a Cristo, em detrimento a olhar para aquelas pessoas que deturpam e só falam e fazem coisas que não são concernente ao evangelho de Cristo Jesus. E essas pessoas que falam e fazem aquilo que não é concernente ao evangelho de Jesus, Paulo chama de os inimigos da cruz. Paulo diz, vocês não devem seguir aos inimigos da cruz. E aí o que nós podemos aprender sobre isso, irmãos? Preste atenção. Nós devemos aprender que no nosso meio sempre vai haver, no meio da igreja, sempre vai haver pessoas que parecem ser de verdade, mas são de mentira, porque odeiam a mensagem da cruz. Pessoas que parecem ser cristãs, pessoas que carregam a Bíblia em suas mãos, pessoas que parecem passar uma piedade, mas na verdade são inimigas da cruz de Cristo. E qual que é o problema? O problema é que essas pessoas não manifestam isso de forma expressa. Existia um homem há alguns anos atrás, hoje não é hypado mais, mas algum tempo atrás, existia um homem que fazia muita fama, por causa desses programas televisivos, que ele falava que ele era o Toninho do Diabo. Não sei se você lembra desse cara, o Toninho do Diabo. Ele usava um chapelão, roupa vermelha, e ele falava que ele era o Toninho do Diabo e que ele iria abrir uma igreja para Satanás. Era a conversa dele, era explícito. Ele dizia, eu vou abrir uma igreja para Satanás, eu sou o representante do diabo, eu sou o representante de Satanás. Não era sutil, não era algo que era falado e as pessoas não percebiam. Ele deixava isso claro em suas falas e em sua mensagem. O problema é que nos dias de hoje, a questão é que nos dias de hoje, os inimigos da cruz estão infiltrados no meio do povo de Deus, de forma discreta. Os inimigos da cruz estão infiltrados no povo de Deus, de forma discreta. Eles falam que são servos de Cristo, eles falam que amam a Jesus, mas eles são inimigos da cruz. E por que eles são inimigos da cruz? Preste atenção, porque a vida deles não condiz com aquilo que eles falam. A vida que eles levam não condiz com aquilo que eles pregam. De um tempo para cá se estourou muitos homens que foram presos porque pregavam no domingo da igreja, mas durante a semana estavam abusando das adolescentes, das jovens, até das mulheres mais velhas dentro da igreja. Homens que tinham autoridade aonde estavam, homens que tinham autoridade por onde falavam, homens que tinham igrejas cheias em seus bairros, mas que de repente se mostraram a sua vida, mostraram o que eram, mostravam o que fazia. O discurso era bom, mas a vida que viviam não era concernente à cruz de Cristo. Essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Não demonstram ser servos de Satanás, mas são inimigas da cruz de Cristo. Outro tipo de pessoa que é inimiga da cruz de Cristo,
as pessoas que tiram o peso da mensagem do Evangelho. Essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Essas pessoas que estão espalhadas na internet, estão tirando o peso da mensagem do Evangelho, são inimigas da cruz de Cristo. E aqui eu quero te dar um conselho, irmão: pare de ouvir falsos profetas. Parem de ouvir homens que tiram o peso da cruz de Cristo. Parem de ouvir homens que parecem que fazem com que o Evangelho seja mais suave, para que nós possamos nos sentir bem, mas o Evangelho não é suave, a cruz tem um peso. E esses homens que falam e fazem isso, eles são inimigos da cruz de Cristo. O que eles fazem? A teologia da prosperidade, a teologia coaching, elas não são inofensivas, não tem inocência. Preste atenção nisso, irmão. A teologia da prosperidade, teologia coaching, não é inofensiva, é inimiga da cruz. Ela não é inofensiva, é inimiga da cruz. Homens que abrem igrejas baseadas na teologia da prosperidade, na teologia coaching, se dizendo: nós temos uma nova mensagem, nós falamos, mas nós tiramos essa carcaça da igreja dura, são inimigos da cruz. Os reformadores pregaram o Evangelho, alguns perderam a sua vida pregando a mensagem do Evangelho, que é dura, que até um certo ponto faz mal ao nosso ego, faz mal àquilo que pensamos, àquilo que vivemos, mas o Evangelho é pesado. Se tirarmos o peso do Evangelho, nós nos tornaremos em falsos profetas. E qual que é o problema de ouvirmos falso profeta? Que ouvir um falso profeta te faz um falso crente. Presta atenção, ouvir um falso profeta te faz um falso crente. Foi o que Jesus disse. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. A cruz significa morte. A cruz significa que nós devemos morrer. Mas a igreja, em alguns lugares, está ensinando que nós devemos amar mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Então por que é que nós devemos morrer? Se as coisas da terra são tão prazerosas assim. Paulo chama esses homens de inimigos da cruz. Eles tendem a tirar o sofrimento do meio do povo de Deus. Os inimigos da cruz tendem a tirar o sofrimento do meio do povo de Deus. Eu vi essa semana um meme na internet desse negócio: primeiro você começa, depois não sei o que lá melhora. E aí eu vi um meme de João Batista, e a imagem de cima, João Batista, primeiro você começa, ele batizando o povo no Jordão, e o meme de baixo, depois você melhora, a cabeça de João Batista na bandeja. A melhora de João Batista foi a sua cabeça na bandeja. A melhora de Paulo foi a sua cabeça na guilhotina. Quem tira o peso do Evangelho é um falso cristão. Após isso, é o inimigo da cruz, perdão. Após isso, Paulo diz o destino desses inimigos da cruz. Olha só o que ele diz no versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Olha o que Paulo está dizendo: o inimigo da cruz só pensa em si mesmo, e ele quer induzir as pessoas a fazer isso também. O inimigo da cruz só pensa no seu próprio umbigo, só pensa nas coisas que ele pode conquistar nessa terra, e aí ele induz as pessoas a pensar nisso também. Olha só o que Paulo está dizendo: o Deus com um D minúsculo deles é o próprio ventre. Só olha para a própria barriga, só olha para o próprio estômago, só olha para aquilo que ele quer, só olha para aquilo que ele quer conquistar, só olha para aquilo que ele acha que é bom para ele mesmo. Esses são inimigos da cruz. Conhece alguém que só olha para si mesmo? Inimigo da cruz. A glória deles está na sua vergonha. Aquilo que eles deveriam se envergonhar, eles estão se vangloriando. É só você dar um Google rápido, irmão, e você vai ver homens que se julgam homens de Deus, que se julgam apóstolos até, bispos, vice-deus, se vangloriando, não em uma igreja redimida, não em uma igreja arrependida, não num povo arrependido, mas se vangloriando no carro que possuem.
Homens se vangloriando no carro novo que comprou, carro de milhões de dólares. Eu fico impressionado com falsos profetas, inimigos da cruz, que têm a coragem de andar em um carro de R$1 milhão que custou o dinheiro da igreja. Homens andando em carros que custam muito dinheiro, mas que custou o dinheiro da igreja. Mas eles ligam? Não ligam. Por quê? Porque a glória deles é o ventre, e a vergonha deles, a glória deles está naquilo que envergonha a obra de Cristo. Então você acha que liga de andar com um carro de R$1.300.000 com dinheiro da igreja? Não liga. Por quê? Porque Paulo continua dizendo, o pensamento deles está nas coisas terrenas. O pensamento deles está nas coisas da terra. Aí as pessoas que seguem essas pessoas também e vão na igreja dessas pessoas, desses inimigos da cruz, dizem a mesma coisa. Quando você confronta uma pessoa dessa, ela diz, como que ele não é homem de Deus se ele tem uma Porsche de R$1 milhão? Como ele não é um homem de Deus, sendo que a casa dele custa R$4 milhões? Da onde, que dia que foi que começou que o peso de ser homem de Deus ou não vale a casa ou o carro que aquela pessoa tem? Mas essas pessoas, o Deus deles é o próprio umbigo. A glória delas está na vergonha. A glória delas está na vergonha. E qual o cuidado que nós temos que ter, irmãos? É que o homem por si só é orgulhoso e só pensa nas suas próprias demandas. E eu digo isso incluindo a nós também. Por quê? Pela métrica que nós temos quando julgamos que Deus é bom e quando julgamos que Deus é mau. Estava refletindo essa semana mais uma vez, já fiz esse comparativo algumas vezes, e eu estava refletindo essa semana algumas vezes, sobre isso. Eu estava na rede social, aí de repente eu vi uma pessoa que eu conheço postando que uma criança que nasceu com deficiência tinha acabado de morrer. E aí as críticas e os pensamentos dizendo, meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Aí uns 3 stories depois, uma criança nascendo. E aí a pessoa que a criança estava nascendo dizendo, como Deus é bom. Essa variação de, se Deus fez, Ele é bom, se Deus não fez, Ele é mau. Se Deus me deu, Ele é bom, se Deus não me deu, Ele é mau. E por que nós somos assim? Porque às vezes o nosso Deus é o nosso próprio ventre. E os inimigos da cruz nos ensinam isso. Que Deus vai te dar, porque se Deus não te dá, Ele é mau. Alguns dizem, se Deus não fizer por você, eu como a minha Bíblia. Se Deus não fizer por você, você pode vir aqui na igreja que eu fecho a igreja, porque Deus tem que fazer por você. Deus tem que fazer por você. Paulo é veemente em dizer que homens que ensinam essas coisas, por mais que estejam no meio do povo, são inimigos da cruz. Inimigos da cruz. São inimigos. Após isso, Paulo vai dizer qual é a diferença desses homens para aqueles que amam ao Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 20 e versículo 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, e o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Olha só o que Paulo diz. A diferença daqueles que esperam em Cristo para aqueles que adoram o seu próprio ventre é essa. É que aqueles que adoram o próprio ventre, eles querem as coisas para si. Mas aqueles que a pátria não é a terra, eles esperam coisas mais importantes, coisas que vêm do alto. Preste atenção, irmãos. Paulo fala algumas coisas importantes. A primeira coisa que Paulo fala, que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Diferente daqueles homens, daquelas mulheres que buscam o seu próprio ventre, um filho de Deus que nasceu de novo, tem consciência que a pátria dele não é aqui,
a pátria dele é o céu. E como eu disse na semana passada, a pátria não é o lugar da onde viemos. Ou perdão, a pátria não é o lugar para onde vamos. A pátria é o lugar de onde viemos. E é para onde nós estamos voltando, como embaixadores, porque temos uma missão. Paulo está dizendo pátria, porque não é o nosso destino. Nós viemos do céu, portanto o céu é a nossa origem. Aí Paulo diz, esses homens que estão firmados em Cristo, eles sabem que a pátria não é terrena, por isso não ficam fixados nas coisas dessa terra. A nossa pátria está nos céus, então a nossa fixação não são nas coisas da terra, e sim nas coisas do céu. Nós não estamos esperando nada nessa terra, não há nada nessa terra que possa nos completar. E aqui eu não digo que nós não podemos conquistar as coisas, podemos, mas se nós estivermos atrás de coisas, nós seremos sempre infelizes e incompletos. Anote isso. Se nós estivermos atrás de coisas, nós seremos sempre infelizes e sempre incompletos. Saiu um vídeo semana retrasada da Anitta, falando sobre a incompletude de sua vida, dizendo, quanto mais eu conquistava, mais eu queria. Quanto mais alto eu chegava, mais eu queria chegar. Quanto mais eu conquistava dinheiro, mais dinheiro eu precisava. E nada me completava. Eu conquistava um lugar, eu queria outro. Eu conquistava outro lugar, eu queria um mais alto. E nada disso me completava. Qual é o problema de buscarmos apenas as coisas terrenas? Nada, absolutamente nada vai te completar. Você sempre vai precisar de um carro novo, você sempre vai precisar de um trabalho novo, você sempre vai precisar de uma casa nova, você sempre vai precisar de algo novo, porque você vai ser sempre incompleto. Por isso que Paulo diz, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria não está neste lugar, a nossa pátria não é a terra, a nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. E a segunda coisa que Paulo fala ele diz, quem estamos esperando vir de lá? Ele diz que quem estamos esperando vir de lá? Quem estamos esperando? Estamos esperando Jesus, o nosso Senhor, vir de lá. A nossa pátria é o céu, e mais importante do que é o céu, é quem está vindo de lá. E qual que é o problema disso? É que existem pessoas que querem um céu, porém um céu sem Jesus, porque não querem ser subordinados a Ele. Querem o céu, mas querem o céu sem Jesus, porque não querem estar subordinados a Ele. Eu quero o céu, quero, mas não quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu quero ir para o céu, eu quero, nós vamos morrer e vamos para o céu, mas um céu no qual Jesus não seja o meu Senhor. Mas Paulo diz, por que o céu é tão esperado? Por que o céu é tão grandioso? Por quem está vindo de lá. A nossa esperança é ver Jesus vindo de lá. A nossa esperança é ver Jesus descer dos céus. Essa é a esperança do cristão. E aí Paulo também diz o que Jesus fará. E aí Paulo diz que quando Jesus vier do alto dos céus, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para sermos iguais a Ele. Ou seja, teremos um corpo de glória. Teremos um corpo de glória. A nossa esperança é o céu, porque Jesus está vindo de lá, e quando Jesus vier de lá, Ele transformará o nosso corpo em um corpo de glória. Essa é a nossa esperança. A sua esperança não está na terra, a sua esperança está no céu, porque do céu Jesus virá e transformará o nosso corpo em um corpo de glória. Está comigo, irmão? Preste atenção. Junto a isso, eu quero falar algumas coisas também, sobre algumas coisas erradas que nós podemos ver sobre o céu. O que nós vemos de errado sobre o céu? Algumas pessoas escrevem livros ou contam testemunhos que já foram no céu, e esses livros, esses testemunhos, trazem muitas coisas erradas de lá. Não sei se você já leu, mas tem muitos livros de pessoas que não falam o que entenderam na Bíblia sobre o céu, mas dizem que foram ao céu. E aí no céu viram várias coisas. E aí eu quero dizer isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado
com essas afirmações sobre pessoas que falaram que foram no céu e viram o céu. Tem alguns que foram no inferno, né? Tem uma pastora na rede social que foi no inferno e voltou de lá umas 700 vezes. Toda semana ela faz uma tour no inferno. Aí de vez em quando ela vai no céu. E aí toda vez que ela vem do céu, ela conta algo novo que viu no céu, o que aconteceu no céu. Nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que falam que foram no céu e que falam que foram no inferno. Muito cuidado com isso. Por quê? Eu te explico. Olha só o que diz Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e em diante. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Preste atenção nisso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa não me gloriarei. Ao que dá a entender, ele primeiro começa a falar da terceira pessoa, mas depois coloca a conta em si mesmo, dizendo, dessa coisa eu não me gloriarei, Paulo falando. Porém, não me gloriarei. Perdão, de tal coisa me gloriarei. Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, pois direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê e de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Quem está escrevendo isso, quem está dizendo isso? Paulo dizendo. Vou parafrasear para você. Eu fui ao céu. No corpo não sei, na carne não sei, Deus o sabe. E lá no céu, eu vi coisas que eu não consigo, não é lícito falar ao homem de tão grandiosas que são. E essas coisas foram tão grandiosas, e para que eu não me gloriasse, foi-me imposto um espinho na carne. O que é o espinho na carne de Paulo? Ele diz, um mensageiro de Satanás me esbofeteando, para que eu não me gloriasse. Toda vez que Paulo pensasse em se gloriar, Satanás vinha e tapa na cara. Paulo pensava em se gloriar, Satanás vinha, fica no seu lugar, porque o que eu te disse é só para você. Porque imagina, um homem foi no céu, e aí ele volta para a terra, e quando ele volta para a terra, ele tem que lidar com problemas, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 5, que ele tem que lidar com problemas do filho do cara deitando com a madrasta dele. Qual que é a vontade do homem desse, irmão? O cara vai no céu e volta, quando ele volta, chega uma carta dos Coríntios dizendo, Paulo, o negócio está ruim aqui, o menino ficou com a mulher do pai dele. Qual seria o desejo do coração desse homem? Eu vou matar. A solução é mandar matar todo mundo. Eu vi coisas tão grandiosas que eu não quero mais viver nesse mundo, se não fosse o mensageiro de Satanás, o esbofeteando. E por que eu li esse versículo? Que eu quero que você entenda que Paulo foi nos céus, viu coisas inefáveis a dizer para o homem, e não disse. Mas no século 21, tem gente no céu e contando coisa que viu lá. Paulo, o maior homem do cristianismo após Cristo, na minha concepção, foi no céu, viu coisas, ouviu coisas, e o que ele disse, ele fala, eu não consigo falar, então não vou falar, mas existem pessoas indo no céu agora, dizendo, dormi, acordei, no sonho que eu tive à noite eu estava lá no céu, e eu vou te contar o que eu vi no céu. Livro ou agora é podcast? Criando teorias sobre o céu. Criando teorias sobre o que acontece no céu. Não vou dizer que Deus não é todo poderoso de fazer isso, Ele é. Mas qual é a necessidade disso? Então nós temos que tomar cuidado sobre as pessoas que falam que viram no céu. Fique só com a Bíblia. Aprenda só com a Bíblia o que é o céu. A segunda coisa,
Algumas pessoas afirmam que o céu e o inferno são aqui. Algumas pessoas falam que a sua vida aqui é o céu ou o inferno. E isso é uma mentira. Por quê? Porque a terra está corrompida de pecado. Não há como viver a totalidade do céu de forma clara aqui nessa terra. O céu não é na terra. Outra coisa também, outra mentira sobre o céu. Algumas pessoas também dizem que todos vão para o céu. E a outra mentira também. Nem todo mundo vai para o céu, irmãos. O céu não é lugar para as pessoas que foram quietinhas aqui na terra. O céu não é lugar para as pessoas que fizeram apenas, abre aspas, o bem aqui na terra. O céu não vende bilhetes para entrada. Eu quero entrar no céu, quanto custa o bilhete? O céu não vende bilhetes para entrada. E o céu não tem livre acesso para todos. Nem todo mundo vai para o céu. Terceira mentira sobre o céu é que nem todo mundo vai para o céu. Aí vem a pergunta, então quem irá para o céu? Se nem todo mundo vai para o céu, quem irá para o céu? Apocalipse, versículo 21, do 22 ao 27, diz assim: E nela vi o templo, porque o segundo templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Preste atenção nisso. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem entrará no céu? Apenas aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Não existe outro caminho para o céu. Não existe outra forma de chegar no céu a não ser por meio de Cristo Jesus. Não existe outra forma. As únicas pessoas que entrarão no céu é as pessoas que o nome está escrito no livro da vida. A igreja consegue fazer isso? Não. Algum pastor consegue fazer isso, apesar de estarem tentando vender passagem para a entrada no céu? Não. Quem pode fazer isso? Apenas o Espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse homem convencido confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, o nome desse homem, dessa mulher, estará escrito no livro da vida. E só essas pessoas terão acesso ao reino de Deus. Só essas pessoas terão acesso aos céus. Não se engane. A pessoa é boazinha, ela faz o bem ao outro, ela entra no céu sem o nome escrito no livro da vida, não. Ela foi um bom marido, ela foi uma boa esposa, foi um bom filho, entrará no reino dos céus, se o nome não estiver escrito no livro da vida, não. Por quê? Porque a salvação não são pelas obras. Eu entro nessa discussão, abre aspas, que eu creio em predestinação e essa conversa toda, eu creio nisso, depois a gente conversa sobre essa questão. Aí as pessoas dizem, mas e a pessoa que foi lá e fez? E a pessoa que foi lá e comprou casa para os outros? E a pessoa que foi lá e abençoou o outro? E a pessoa que foi lá e fez pelo outro? Essa pessoa não tem chance de se salvar, mesmo sendo tão boa? A bondade de ninguém é capaz de colocá-la no céu. Paulo diz que a nossa justiça são como os trapos de imundícia. Ou seja, nada que você faz de bom é capaz de te colocar no céu. É o contrário, você é salvo para fazer boas obras, mas as boas obras não te salvam. As boas obras não têm a condição de colocar o seu nome escrito no livro da vida. A única pessoa que pode entrar no céu é aquela que tem o seu nome escrito no livro da vida. E por isso o evangelho real deve ser pregado, irmão. É por isso que eu falo tanto, e nessa série eu falei tanto sobre o evangelho real ser pregado. Por quê? Para aqueles que ainda não se arrependeram, para que eles ouçam o evangelho e se arrependam.
Porque a pessoa vai para a igreja dizendo: Jesus te ama como você é, você não precisa mudar, continua vivendo a sua vida, Jesus vai te prosperar, Jesus vai fazer por você, você não precisa ficar triste nesse mundo. Não, irmãos, o evangelho real deve ser pregado. Por quê? Porque só a mensagem do evangelho pode alterar o rumo da vida do ser humano que está perdido. Só através do evangelho que essa pessoa alcança o arrependimento e o seu nome é escrito no livro da vida. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Existem igrejas que são secretárias de Satanás, são antessala do inferno, porque não pregam a verdade. A antessala do inferno, porque reúne milhares de pessoas ao final de semana, mas ninguém está se arrependendo, porque não fala a verdade. Aí o cara vai em paz para a igreja pecado, vai em paz para a igreja da forma que tiver, vai em paz para a igreja sem arrependimento, vai em paz, porque não tem pregação real do evangelho. Essas igrejas são secretárias de Satanás, tem placa de igreja, mas estão prestando um desserviço a Cristo, porque são antessala do inferno. Falsos profetas, encaminhando pessoas para o inferno, porque não pregam a verdade. As pessoas dizendo: Jesus me ama como eu sou. Jesus não ama ninguém como é. Jesus me aceita como eu sou. Jesus não aceita ninguém como é. Ele te aceita como você está. Você pode vir machucado, ferido, cheio de pecado, está tudo bem. Demorar um tempo para mudar, está tudo bem. Mas Ele não te aceita como você está, como você é. Ele te aceita como você está. E aí Ele te transforma. Essa verdade deve ser pregada. Não pode ser seletiva. Devemos pregar a mensagem ao pecador que existe um Deus. Preste atenção nisso, irmão. Nós devemos pregar ao pecador que existe um Deus. E esse Deus hoje morreu por nós na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. E hoje é o nosso advogado. Hoje é o nosso advogado. Mas um dia ele virá como juiz. Hoje ele advoga por nós. Tanto é que 1 João diz isso: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem de Cristo o advogado. João diz isso, dizendo: pecou, hoje você tem um advogado, mas um dia ele voltará em glória, e o dia que ele voltar em glória, acabou. Não terá mais advogado, terá um juiz para julgar aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida. E aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida, sofrerá dura pena nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O céu tem livre acesso? Tem livre acesso. Apenas aqueles que o nome está escrito no livro da vida. Apenas essas pessoas têm livre acesso ao céu. O resto não nos coloca no céu. Apenas o sangue de Jesus nos comprando e colocando no nosso nome no livro da vida. E eu quero finalizar explicando o que de fato então é o céu. E o Bill pode vir. O que é o céu de fato? Primeira coisa que o céu é. O céu é o lugar que teremos acesso e morada para toda a eternidade. O céu é o lugar em que teremos acesso e morada por toda a eternidade. Olha só o que diz o livro de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O céu é o lugar de habitação e morada eterna. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, a nossa igreja se tornará, a nossa agenda se tornará a agenda de Jesus. Quando Jesus vier do céu para buscar a sua igreja, nós não teremos a nossa própria agenda mais. A nossa agenda se torna a agenda de Jesus. É como um homem que se casa com uma mulher. A partir do momento que o homem se casa com a mulher, a agenda daquela mulher se torna a agenda do seu marido. Então o marido vai
a mulher vai. O marido não vai, a mulher não vai. Assim é a agenda do noivo com a noiva. O dia que Jesus voltar em glória, nós estaremos aonde Ele estiver. E o céu é o lugar onde nós teremos morada e aonde nós teremos livre acesso para estar com o nosso Senhor. Outra coisa que o céu é o lugar onde teremos tesouros eternos. Mateus 6, 19 ao 20 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões não minam e nem roubam. O céu é o lugar onde teremos tesouro eterno. O céu é o lugar onde a riqueza não pode se perder. O tesouro e aquilo que ajuntarmos na terra, referente ao céu, estará nos esperando para toda eternidade. Outra coisa que o céu é: no céu nós comeremos da árvore da vida. Apocalipse 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe a árvore da vida que estava no Éden e Adão preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal ao invés da árvore da vida? É a mesma árvore. Porque o desejo de Deus para Adão é que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comesse da árvore da vida. E enquanto ele estivesse comendo da árvore da vida, ele estaria aprendendo com Deus. Isso aqui vai acontecer no paraíso. Enquanto estivermos comendo da árvore da vida, nós estaremos aprendendo com Deus para toda a eternidade. Enquanto estivermos desfrutando da árvore da vida e comendo da árvore da vida que Adão negou, nós estaremos aprendendo e conhecendo mais sobre o nosso Deus para toda a eternidade. Para toda a eternidade, sim, Deus é infinito em conhecimento. Então nós estaremos para sempre com o nosso Deus, aprendendo e conhecendo sobre quem é o nosso Deus. Outra coisa que o céu vai nos favorecer também: no céu nós não sofreremos o dano da segunda morte. Apocalipse 2,11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Segunda morte é aquela que vai o inferno, o demônio, seus anjos e todos aqueles que não foram encontrados o nome no livro da vida serão lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte. Aquele que for salvo estará no céu, e no céu nós não sofreremos o dano da segunda morte. É isso que nos espera. Nós não sofreremos o dano da segunda morte. E a última coisa que o céu é que no céu nós herdaremos todas as coisas ao lado de Cristo Jesus. Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio
e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O céu é o lugar em que todas as coisas estarão cumpridas. O céu é o lugar onde o sofrimento não encontrará mais lugar no nosso coração. Onde o luto, a morte, a tristeza não encontrará mais lugar no nosso coração. Onde o alfa e o ômega estará ao nosso lado. E para sempre nós estaremos com ele. É por isso que Billy Graham diz: eu li a última página da Bíblia. E podem ficar tranquilos. Vai ficar tudo bem. Esse é o lugar para onde estamos indo. Esse é o céu para onde estamos indo. Se nós passamos por dores e sofrimentos na terra, fique tranquilo, porque é passageiro. Se estamos passando por momentos de tribulação aqui na terra, fique tranquilo, porque é passageiro. Mas o céu é eterno. O céu é eterno. Fique de pé no seu lugar. Estará consumado, irmão. Se a nossa esperança não é o céu, nós estamos vivendo de forma errada. Se a nossa esperança não é estar com Cristo, nós estaremos vivendo de forma errada. Se a nossa esperança não é habitar para sempre com o nosso Senhor, nós estamos vivendo de forma errada. Se essa palavra não enche o seu coração de alegria, nós estamos vivendo da forma errada. Se a palavra de que nós receberemos algo nessa terra nos alegra mais do que nós receberemos algo na eternidade, nós estamos vivendo de forma errada. Nossa esperança deve estar nisso, nessa certeza de que tudo foi cumprido, que o Senhor é o alfa e o ômega, e nós herdaremos todas as coisas para com Ele. Quero que você feche seus olhos.